Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo. Vamos resolver um problema de diagrama de esforço solicitante. Para resolver um problema como esse, nós precisamos determinar as equações, certo, da força cortante e do momento fletor. Com essas equações, você pode determinar qual o valor do esforço cortante em cada ponto da viga e também determinar o momento fletor ao longo da viga. Não só, né, determinar esse momento fletor, mas você também pode utilizar essas equações para determinar a equação da linha elástica, para determinar a deflexão da viga. Você pode calcular também, usar essas equações para determinar as energias de deformação, seja deformação de tensão normal, tensão de cisalhamento. Então, é fundamental no estudo da resistência dos materiais saber determinar as equações de esforço cortante e o momento fletor. Então, para isso aqui, ó, para determinar essas equações, nós precisamos aplicar o chamado método das seções, que é fazer um corte aqui na viga. Porém, para analisar esse corte, esse segmento aqui, eu preciso conhecer todas as forças que atuam na viga. Não só essa força que eu vou chamar de força ativa, mas eu também preciso saber quais são as forças reativas. Eu tenho aqui um apoio de segundo gênero, que significa dizer que eu tenho aqui uma reação, vamos chamar aqui esse ponto de ponto A, então um VA e a princípio aqui um HA. E nesse apoio aqui, chamado de apoio B, eu vou ter uma reação aqui, né, que é um apoio de primeiro gênero, VB. Ok? Então eu preciso determinar essas reações. Como é que eu faço isso? Vamos desenhar aqui o diagrama de corpo livre. Eu vou representar aqui a viga, certo? Então aqui eu tenho essas reações, VA, HA e VB. Então representei aqui, né, o comprimento aqui é de 4 metros. Agora eu tenho que representar essa carga distribuída. Essa carga distribuída eu vou representar como sempre por meio de uma força concentrada. Então eu posso fazer isso, onde a força F ela é dada pela área dessa figura aqui, certo? E a sua posição é dada pelo centroide dessa figura. Como é um retângulo, é o meio do retângulo. Então a área aqui vai ser a intensidade da carga distribuída, que é 3 vezes a base aqui, certo? O comprimento da viga que é 4, então vai ser 12 kN. Então eu tenho uma força aqui de 12 kN. Então para isso agora, com isso, eu vou determinar as reações. Vamos aplicar as equações de equilíbrio. Primeiro, força resultante em X tem que ser igual a zero. Observe que eu tenho HA, então HA é igual a zero. Ok? Segundo, eu vou escrever aqui que a força resultante em Y é igual a zero. Então vai ficar VA, vou colocar para cima positivo. Vai ficar VA menos 12, porque 12 aqui está para baixo, mais VB, igual a zero. Então vai ficar VA mais VB igual a 12 kN. Ok? E por fim, vou dizer que o momento resultante tem que ser igual a zero. O momento resultante com relação ao ponto, com relação a A. Então, se eu considerar aqui o ponto A, então HA e VA não geram aumento, porque então, passa, né? As linhas de ação passam aqui pelo ponto. Então, a força de 12 ela gera um momento, porque o momento no sentido horário, então vai ser negativo, então vai ficar menos 12 vezes a distância da linha de ação da força. A linha de ação aqui é vertical, então a distância horizontal vai ser 2 metros. Lembra que a força está exatamente no meio. E você vai ter VB, que tende a gerar no sentido anti-horário, então vai ficar mais VB. Vezes isso aqui é 4, então isso aqui é igual a zero, então vai ficar VB igual a 24 sobre 4, que é igual a 6 kN. Então, se VB é 6 kN, eu posso vir para essa equação aqui e escrever que VA, certo? Vai ser 12 menos 6, e também é igual a 6 kN. Então, nós encontramos as reações. Agora que nós encontramos aqui as reações, né? 6 kN e aqui também 6 kN. E aqui é zero, né? Então, nós podemos fazer o corte aqui na estrutura. Vou passar aqui para a próxima página. Então, eu vou desenhar aqui o nosso segmento. Eu agora não tenho mais a estrutura toda, eu tenho um pedaço dela. Eu fiz um corte nela a uma distância X aqui do ponto A. Então, existe uma distância X aqui, certo? No ponto A, eu sei que existe uma força, que é a força, né, reativa aqui de 6 kN. Como também aqui em cima eu sei que tem uma carga distribuída, cuja intensidade é de 3 kN, que eu vou representar novamente por meio de uma força concentrada. Veja que novamente eu coloquei aqui no meio, mas nesse caso agora a força não é mais de 12 kN. Por que não? Porque agora eu não estou analisando a minha viga inteira, eu estou analisando um pedaço da viga. Então a força vai ser a intensidade dela, que é 3 kN por metro, vezes o comprimento desse segmento, que é X. Então fica 3x. Isso aqui em quilonewtons, tudo bem? E agora eu quero determinar
os esforços aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o esforço cortante, que vai ser o V de x. E eu vou ter o momento fletor aqui, que vai ser o M de x. Como é que eu faço para calcular, então, esse V de x e esse M de x? Eu vou novamente aplicar as condições de equilíbrio. Se a minha viga toda está em equilíbrio, quer dizer que cada segmento dela também deve estar em equilíbrio. Então, eu vou escrever assim, ó, força resultante em Y tem que ser igual a zero, para cima positivo. Então, vai ficar ó, 6 kN menos 3x menos V de x igual a zero. Então, V de x vai ser igual a 3x, ou 6, menos 3x. Observe que eu tenho aqui uma função do primeiro grau, certo? Isso aqui em quilonewtons. Então, eu achei a função que determina o esforço cortante ao longo. Por isso é que eu fiz aqui é um V de x. Eu não tenho um esforço cortante em um ponto específico, eu tenho um esforço cortante ao longo da minha viga, a uma distância x. Então, se eu quero saber quanto é o esforço cortante na origem aqui no zero, né? Porque o x igual a zero seria aqui. Então, é só substituir o x por zero. Ficaria 6 menos 3 vezes zero, daria 6, ok? E para calcular o momento resultante, vou dizer que o momento resultante é igual a zero. Quando a gente vai usar essa equação, sempre em relação aqui à seção, certo? Então, você vai ter m de x, que é anti-horário, é positivo. Essa força aqui gera momento também no sentido anti-horário, com relação aqui ao segmento, ela tende a girar a seção, né? No sentido anti-horário, então vai ficar mais 3x vezes a distância. E lembra, ela está aqui no meio, né? Então, aqui é x sobre 2. Vai ficar x sobre 2. E aqui vai ter a força de 6 que está gira no sentido horário. Então fica menos 6x. Isso aqui é igual a zero. Então m de x vai ser igual a 6x menos 1,5x quadrado. Vai ficar 3x quadrado sobre 2 dividido em 3 sobre 2 dá 1,5. Então veja que você tem aqui uma função do primeiro grau e aqui uma função do segundo grau. Então vamos desenhar o nosso diagrama aqui. Deixa eu pegar aqui, eu passei para a página agora. O nosso diagrama aqui, certo? Então, eu tenho V de x, que é igual a 6 menos 3x. Eu posso determinar aqui, ó, quanto é o esforço em zero, como eu tinha comentado. É 6 menos 3 vezes zero, que vai ser igual a 6 kN. Eu posso determinar o V também na extremidade da viga. 6 menos 3 vezes 4. Vai ficar 6 menos 12, dá menos 6 kN. Então, isso quer dizer aqui, ó, que na origem o esforço cortante é de 6 kN. E na extremidade aqui de 4 metros, vou aproveitar aqui, certo? Vai ser menos 6 kN. Observe que o gráfico aqui, ó, ele é dado, né? Esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final, mas a curva aqui, né, que vai definir aqui esse meu gráfico, é dado por uma função do primeiro grau decrescente. Então, vou representar aqui por meio de uma reta decrescente. Veja que aqui, ó, o gráfico ele cortou o eixo Y. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, o esforço cortante é zero. Eu posso determinar em que ponto o esforço cortante é zero. É só fazer V de x igual a zero. Então, fica zero igual a 6 menos 3x. Então, vai ficar x igual a 2. É de se esperar que fosse no meio, não é isso? Mas esse ponto aqui é importante, porque quando o esforço cortante é zero, o momento fletor é máximo. Lembra a equação do momento fletor? Deixa eu mudar aqui a cor, então. A equação do momento fletor é 6x menos 1,5x ao quadrado. Ok? Então, eu posso dizer o momento fletor em zero vai ser 6 vezes 0 menos 1,5 vezes 0 ao quadrado, que dá zero. É de se esperar, né? Que o momento fletor na origem é zero, porque o tipo de apoio aqui não gera momento. Então, é um apoio de segundo grau. E o momento fletor em 4 aqui vai ser 6 vezes 4 menos 1,5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 1,5 dá 24. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 dá zero. Como também é de se esperar, certo? Pelo tipo de apoio, o momento é zero. E, certo? Nós temos aqui, que nós determinamos aqui, lembra que eu falei? Quando V for zero, certo? O momento fletor é máximo, então eu posso determinar qual é o momento fletor máximo. 6 vezes 2 menos 1,5 vezes 2 ao quadrado. 6 vezes 2, 12. 2 ao quadrado, 4 vezes 1,5 dá 6. 12 menos 6, então dá 6. Foi coincidência, certo? Ter dado aqui o mesmo valor. Então, vou escrever aqui
e dizer que aqui vai ser 6 kN, que é o momento fletor máximo. Então, nesse caso aqui, o nosso gráfico aqui não é uma reta, não são duas retas aqui. É uma função do segundo grau. Então, é uma parábola. Uma parábola cuja concavidade está voltada para baixo, porque veja aqui o valor do A. Né? Não conhece o segundo grau, o A. Né? Quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, você vai ter uma parábola aqui. Então, você tem o valor do máximo exatamente no meio, certo? E você tem nesses pontos aqui o momento fletor igual a zero. Então, é fundamental, certo? Você saber determinar a equação do momento fletor, para que você possa calcular o diagrama, certo? Como também a equação do esforço cortante. Mas não só para determinar os diagramas, como eu falei. É importante na equação para determinar a equação da linha elástica, e com a linha elástica você determina a deflexão ou a rotação de cada ponto da viga, as energias de deformação. Então é fundamental, certo, você saber determinar as equações da linha elástica e do momento fletor, ok? Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, espero que possa ter ajudado. Até a próxima.